Devido à sua singular paisagem, a Madeira nunca teve um sistema de agricultura intensivo baseado na monocultura. É praticada uma agricultura tradicional de subsistência que ainda recorre a técnicas antigas apoiadas na fertilização orgânica dos solos e na rotação das culturas. A Floresta Laurisilva, classificada como Património Natural Mundial pela Unesco, cobre 16% da ilha, com uma área aproximada de 15 mil hectares, constituindo um ecossistema em perfeito equilíbrio, capaz de sustentar as áreas adjacentes com ar puro, água em abundância, solo fértil e fauna auxiliar. Existem fortes preocupações ambientais e políticas na busca de soluções alternativas, saudáveis e adequadas à gestão sustentável do património agroflorestal existente. A paisagem agrícola madeirense é um registro notável da obra humana que deve, a todo custo, ser preservada e que atualmente constitui uma das principais atrações turísticas. Torna-se cada vez mais importante adotar um diferente paradigma de produção que seja muito menos dependente de fatores externos e que preserve os recursos naturais. A solução passará necessariamente pelo desenvolvimento de métodos de produção agrícola e pecuária localmente adaptados que garantam maior eficiência e sustentabilidade, a par da rentabilidade económica. A agricultura biológica permite recuperar a fertilidade dos solos e manter a biodiversidade nas explorações e na paisagem circundante, dando a possibilidade de servir segurança e qualidade alimentar, assim como proteção ambiental à população e aos turistas que visitam a região e que procuram reduzir a sua pegada ecológica. A agricultura biológica é um sistema de produção que procura a obtenção de alimentos de qualidade superior, recorrendo a técnicas que garantam a sua sustentabilidade, preservando o solo e o meio ambiente, evitando o recurso a produtos químicos de síntese e adubos facilmente solúveis e privilegiando a utilização dos recursos locais. Neste método de produção agrícola, a biodiversidade é um dos principais recursos, é um sistema que pretende manter a saúde dos solos, dos ecossistemas e das pessoas, com recurso a práticas como as rotações culturais, os adubos verdes, as consociações e a luta biológica contra pragas e doenças. O solo é considerado uma reserva de substâncias nutritivas e um meio estável para a atividade biológica, que é a base de todo o sistema, seja o objetivo de produção, seja de conservação, e constitui um recurso essencial para a vida humana. Um solo fértil é um mundo vivo com milhões de organismos por cada grama de terra. A utilização do composto é a opção mais eficaz para a inoculação de vida no solo. É um adubo orgânico natural, resultante de decomposição de desperdícios vegetais e animais por micro-organismos como fungos e bactérias num ambiente quente, úmido e arejado. A adubação verde é uma prática recomendada e consiste no cultivo de plantas que melhoram as características do solo e têm a capacidade de aumentar a sua fertilidade através da fixação biológica do azoto, feita por micro-organismos, bactérias e actinomicetas, alguns em simbiose com as plantas como o risóbio presente nas leguminosas. A proteção fitossanitária começa na seleção de variedades resistentes, bem adaptadas às condições edafoclimáticas locais. A fertilização equilibrada de base orgânica, sem excesso de azoto, deve ser adotada como prática prioritária de prevenção de pragas e doenças. São ainda fomentadas outras medidas prioritárias, como os compassos de plantação adequados ao desenvolvimento normal das plantas, podas e desfolhas apropriadas, permitindo a entrada de luz e circulação de ar como forma de impedir o desenvolvimento de doenças. As sebes e a cobertura vegetal dos taludes com flora espontânea e endémica nas explorações de maior dimensão constituem locais de abrigo e de refúgio para os auxiliares e podem proporcionar alimento alternativo, pólen e néctar durante os períodos mais frios.
A rotação baseia-se na alternância de culturas devidamente selecionadas e constitui uma prática muito utilizada para evitar algumas pragas e doenças, principalmente as que se mantêm no solo. As consociações de culturas são associações de diferentes espécies de plantas no mesmo terreno e têm como objetivo evitar o ataque de insetos pelo efeito de repelência e pelo efeito de favorecimento de auxiliares. A captura em massa é um método muito frequente neste modo de produção, no controlo de insetos como a mosca da fruta, e consiste na colocação de armadilhas com um atrativo alimentar. As ervas podem ser controladas de forma a existirem sem prejudicar as culturas, recorrendo a algumas técnicas. O empalhamento do terreno consiste no seu revestimento com palha, bagaço de cana ou outros desperdícios vegetais. Esta prática controla as ervas, reduz a evaporação da água, fornece nutrientes, contribui para a conservação, favorece a estrutura, a permeabilidade do solo e otimiza a absorção de nutrientes, para além de incrementar a biodiversidade. A introdução de animais na exploração, como forma de redução de custos de mão de obra no controlo de infestantes, pode, em muitos casos, ser uma solução adequada. A utilização de motorroçadoras de costas surge como uma das soluções possíveis no que diz respeito aos meios mecânicos. Os cobertos vegetais permanentes nas culturas perenes têm-se revelado uma boa solução, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ecológico. No conjunto, todas as práticas fomentadas em agricultura biológica ajudam a reter água e nutrientes no solo e evitam a sua perda para ribeiros e linhas de água. Simultaneamente, a retenção de água nos solos diminui a quantidade de água necessária para regas em épocas mais secas. Ao longo dos anos, a agricultura tem registrado um consumo excessivo das energias não renováveis. Tendência é essa que deverá ser alterada, tendo em conta o declínio das reservas naturais de fósforo, potássio e combustível fóssil. Em agricultura biológica, estimulam-se algumas práticas antigas e apoiam-se iniciativas que utilizem as energias renováveis nas explorações agrícolas, principalmente aqueles que visem a eficiência energética, tal como a utilização de painéis fotovoltaicos, aerogeradores, bombas, motores e cercas elétricas associados à energia produzida. A produção animal permite satisfazer alguns dos princípios básicos da agricultura biológica, nomeadamente fomentar e intensificar os ciclos biológicos dentro dos ecossistemas agrários. Os animais fazem o aproveitamento dos restos de culturas que não podem ser diretamente utilizáveis para o consumo humano, devolvem aos solos a matéria orgânica que necessitam para manter a fertilidade e a produtividade e controlam ervas infestantes, algumas pragas das culturas e ainda materiais facilmente combustíveis, diminuindo o risco de incêndio nas explorações. Os alojamentos proporcionam aos animais condições que satisfazem as necessidades de comportamento de cada espécie e dispõem de espaço suficiente para permitir a liberdade de movimentos. No modo de produção biológico, o número de animais é fixado com vista a reduzir ao mínimo o sobrepastoreio, o espezinhamento dos solos, a erosão ou a poluição causada pelos animais ou pelo espalhamento de estrumes. A alimentação destina-se a assegurar uma produção de qualidade e deve respeitar as necessidades fisiológicas de cada espécie. O sistema baseia-se na utilização máxima das pastagens e os alimentos são preferencialmente produzidos na própria exploração, cumprindo com o princípio de utilização dos recursos locais. Não é permitida a utilização de organismos geneticamente modificados e de substâncias químicas para estimular a produção. O controlo de doenças é realizado por meio de ações preventivas e os produtos naturais são, sempre que possível, utilizados em vez dos medicamentos de síntese química.
A opção por raças rústicas ou adaptadas, a aplicação de práticas de produção animal adequadas às exigências de cada espécie, o respeito pelo bem-estar animal, o fornecimento de alimentos de boa qualidade, assim como o exercício físico regular, permitem diminuir a incidência de doenças, incentivando as defesas imunológicas naturais dos animais. Para que os produtos biológicos possam ostentar o logótipo europeu da agricultura biológica ou fazer menção à agricultura biológica, os operadores têm que notificar a sua atividade às autoridades responsáveis e submeter as suas explorações agrícolas ou as suas atividades de preparação e de comercialização a um sistema de controlo que cubra toda a fileira produtiva. As explorações agrícolas biológicas passam por um período de conversão antes de poderem vender os seus produtos como biológicos. A certificação garante aos consumidores que, ao comprarem produtos biológicos, estes foram produzidos de acordo com as rigorosas normas europeias, respeitando o ambiente e o bem-estar animal. O consumidor poderá identificar os produtos biológicos através da rotulagem. Assim, o rótulo existente deve ostentar os códigos identificativos do organismo privado de controlo e do operador em modo de produção biológico. Diferentes hábitos alimentares exercem diferentes impactos na nossa saúde e no meio ambiente. Escolher uma dieta saudável inclui prestar atenção ao que é regional, aos produtos da estação, à cadeia de processamento, sem esquecer o verdadeiro prazer de comer. Estudos recentes mostraram que a maioria dos produtos analisados não revelaram resíduos de pesticidas e possuíam menos nitratos que os alimentos convencionais. As folhas, as raízes e os bulbos dos legumes biológicos apresentam cerca de 20% mais teor em matéria seca e menor conteúdo de água. Estima-se que os níveis de metabolitos secundários existentes nos vegetais biológicos são mais elevados, nomeadamente as substâncias antioxidantes. No caso do vinho fabricado a partir de uvas biológicas, o resveratrol existe em maior quantidade. Os produtos de origem animal, como o leite e a carne, possuem mais ácidos gordos insaturados, que são particularmente importantes para a prevenção de doenças cardiovasculares e cancerígenas. A qualidade superior e o sabor genuíno dos produtos biológicos são o resultado do meio onde são produzidos e das técnicas utilizadas.